Fala galera, eu sou o tio Cris, o seu brother da língua portuguesa. Esta é a live sinistra feita por você e para você. Hoje eu tenho o enorme prazer e a satisfação de receber ele que vem desempenhando um trabalho sensacional no que diz respeito às religiões de matriz africana e vai trocar uma ideia com a gente, uma ideia que vai ser muito importante e que vai expandir a nossa consciência com certeza. Mas eu vou parar de falar e vou apresentar e vou chamar. Estou falando de Babá Cláudio. Babá Cláudio, meu amigo, seja bem-vindo à live sinistra. Bota a cara! Boa noite, Babá! Como o senhor está? Tudo bem? Boa noite. Como vai? Saudações tradicionais e a todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo, né? Prazer de estar aqui com você. Babá, muitíssimo obrigado, tá? Pela sua presença, muitíssimo obrigado por estar brilhantando o nosso momento aqui, ter disponibilizado na sua agenda aí, né, apertadíssima, esse momento para a gente estar trocando uma ideia sobre um tema que é extremamente relevante, né? Hoje nós vamos falar sobre combate à intolerância religiosa, ou seja, caminhos para o combate à intolerância religiosa, né? E eu me sinto muito grato, né? Me sinto, na verdade, privilegiado pelo fato de o senhor estar aqui, pessoa tão cheia de luz, né? Uma pessoa que reverbera carisma, felicidade, intelectualidade, para estar trocando essa ideia com a gente, com muito respeito, com muita ética. Babá, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, estamos todos felizes aqui por você estar aqui conosco. E estamos juntos, né? Porque, como você colocou aí, é um tema muito importante de ser abordado, é uma questão muito importante de ser discutida, de ser colocada. Algumas pessoas ainda apontam muito sem conhecer e falam muito, na verdade, compartilham de um pensamento que não tem vivência. Então, é muito importante a gente ter esses espaços para a gente falar, né, de algumas questões que ainda ficaram com vestígios e com resquícios da escravatura e que a gente vem arrastando essas correntes já há tantos anos, né? Então, quando a gente tem esses espaços que a gente pode colocar, que a gente pode falar, que a gente pode trazer a verdade nua e crua, né, nesses espaços, e que a gente levanta essa bandeira, que a gente fala de toda a nossa tradição, de toda a nossa ancestralidade, de todo o nosso povo, a gente ocupa esses espaços, a gente fala de uma forma muito responsável, porque quem está nessa fala não é só Babá Cláudio. Quem está nessa fala é todos aqueles meus irmãos e irmãs que não puderam estar aqui por algum motivo, né? Muitos deles não chegaram nem no Brasil, mas que me sinto extremamente lisonjeado em fazer uma fala em nome de minha ancestralidade. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Antes de a gente começar, Babá, quero dizer que essa live é um oferecimento da Barber House, a sua, nossa barbearia, da Gutierrez Pizzaria, a melhor pizza de Parnamirim. Babá, a gente vai marcar uma sexta-noite, um sábado à noite, para você vir aqui na Gutierrez para saborear essa pizza, e da Ótica Charman, cuidando do seu olhar. Babá, olha que eu sou fã de pizza, tá? Então fechou. Você já viu minha fofura, então... Fechou, a gente vai marcar para o senhor vir aqui saborear a melhor pizza de Parnamirim. A melhor pizza de Parnamirim. A Gutierrez ganhou 2 prêmios aí de melhor pizza de Parnamirim, mas antes de ganhar esses prêmios, para ratificar, né, que ela é a melhor pizza, ela sempre foi a melhor pizza. Você vai saborear uma pizza assim que o queijo, ele derrete, não, ele vai evaporar na sua boca. Eu não vou nem falar muito, não. Vamos lá comer dessa pizza, porque eu, quando tiver a oportunidade de estar em Parnamirim, eu vou aí fazer uma visita. Pode vir falar, eu vim aqui porque o tio Cris falou que aqui é a melhor pizza de Parnamirim. Isso só vai ver, e atendimento também sensacional. Babá, aqui a gente não gosta de fofoca, não, de saber da vida dos outros, não, mas a gente quer saber um pouquinho da sua vida. Babá Cláudio, quem é você? Explica pra gente aí. Vamos lá.
Eu sou Cláudio Oliveira, eu sou filho carnal de Edna de Ançã, e aí eu faço questão de falar na minha árvore, porque são os meus grandes espelhos, né? Então, eu sou filho biológico de mãe Edna, que é uma mulher preta, de tradição de matriz africana, que foi iniciada com 13 anos de idade. Meu pai chama-se Claudivino Macário, meu pai foi auditor fiscal, hoje aposentado, meu pai foi da Marinha, e todos dois músicos, né? Minha mãe cantou à noite, né? Meu pai também era ligado com a música, e aí nasci eu, né? Um jovem que com 10 anos de idade tive um problema de uma bomba que explodiu na minha boca, queimou minha garganta, até meu esôfago, minhas cordas vocais, e o médico disse que eu não falava mais e que hoje eu canto, né, e que minha voz reverbera em nome de minha ancestralidade. Eu dou candomblés na minha casa 3 horas sem microfone, eu agradeço isso a Deus e a Orixá. Então, Baba Cláudio é um cara que fez enfermagem para entender o que era o corpo humano, teve que se iniciar no candomblé muito cedo, por causa desse meu problema de saúde, eu tive 2 paradas cardíacas e um choque anafilático, mas graças a Deus, ligado à ancestralidade, eu estou aqui contando essa história, e eu faço questão de falar porque, na minha visão, é um testemunho, né? As pessoas testemunham sua vida e eu testemunho aqui a minha. E aí, é um cara que vem do movimento estudantil, né, que não sabia que era militante social, mas foi presidente de Grêmio, deu a cara a tapa, foi para frente brigar com faixa na mão, né, construir essa discussão na época ligada à UMES, ao movimento estudantil, e que sai de lá, passa pelo movimento negro, passa pelo movimento LGBT, e ajuda a construir aqui no estado do Rio Grande do Norte o movimento do povo tradicional de matriz africana. Eu, junto com alguns pares, montamos a primeira comissão de povos tradicionais de matriz africana, ao qual, na época, estavam perseguindo, eu vou usar o nome terreiros, mas não é o nome que a gente usa mais, a gente usa UTT, que é a Unidade Territorial Tradicional, mas estavam perseguindo os terreiros, e nós montamos a primeira comissão, fomos até as autoridades competentes. Enfim, é um cara militante social, fiz enfermagem para entender o que era o corpo humano, porque o lado do espírito a gente já cuidava, e um cara que está aberto para discutir essas questões, e militante social, LGBT, negro e povo tradicional de matriz africana, Babalorixá e Juremeiro Mestre. Olha aí, é só isso, é só isso. Cultura negra chamada Nego Zambi. E a gente está dentro dessa militância, ajudando a construir aí as conferências da vida, de igualdade racial, de cultura, de saúde, para discutir justamente a segurança alimentar também, nutricional, e o empoderamento dos nossos povos. Que massa, que massa. Baba, mais uma vez, muitíssimo obrigado, né? Então, a galera que está aí nos assistindo já viu, né, a responsa, né, que esse cara carrega aí, os desafios que ele enfrenta, e graças a Deus, né, as vitórias, né, Baba, que o senhor vem alcançando. E foi interessante o senhor falar um aspecto muito interessante aí da nomenclatura, né? Atualmente não se usa mais a nomenclatura terreiros, não é isso? Algumas pessoas ainda usam muito, né? Às vezes alguns irmãos, alguns pares ainda mantêm a nomenclatura de terreiro. Mas é uma discussão que a gente vem travando a nível nacional, porque nós temos um decreto, que é o decreto 6040, né, que é o decreto que nos reconhece como povo, e nesse decreto nós lidamos diretamente com o que nós chamamos de PCTs, povos e comunidades tradicionais. E aí nós somos povos tradicionais, que é uma questão que vai dar uma reviravolta aqui no nosso papo. Olha aí, ó. Mais à frente vocês vão entender o porquê. Vai dar uma viravolta aqui no nosso papo. Unidade territorial tradicional. Certo. Só para a gente utilizar a nomenclatura adequada, né? Essa mudança tem algo a ver com a carga negativa
impelida na palavra, tipo, antigamente se falava índio, né? Agora a gente fala indígena, tem a ver com essa mudança de perspectiva? Veja bem, a gente se refere a terreiro, né? A gente se refere a espaços de terra, Uhum. né? E se entende que uma unidade territorial tradicional ela é bem mais do que um espaço de terra, né? Ela é aonde, por exemplo, nós desenvolvíamos os nossos quintais produtivos, é onde nós desenvolvemos os nossos plantios para o alimento sagrado, né? Aonde a gente cria os nossos animais, aonde a gente cultiva a nossa terra para poder alimentar a terra, porque a terra para nós também é uma divindade, né? Então nós temos o Nilé, que é a senhora da terra e a mãe terra, é uma divindade. Então ela não é só um espaço de terra, mas ela passa a ser essa. A gente traz a questão da unidade porque ela é uma comunidade tradicional, ela é uma tribo aqui nessa localidade, porque o termo candomblé é brasileiro, né? E a gente precisa colocar isso porque muita gente ainda acha que o candomblé veio da África. Não. O que veio da África foi a tradicionalidade dos nossos antepassados e que aqui se juntaram, unificaram suas tribos, fizeram em unidade dentro desse território, trazendo a tradicionalidade. Então, por isso, torna-se unidade territorial tradicional, né? E aí, cada unidade territorial tradicional dessa, ela tem uma gama de cultos unificados ali, como de várias divindades, como Oxóssi, Oxum e Ança. Porque se você for à África, você só vai ver aquela tribo louvar aquela divindade, né? Ou no máximo 2 ou 3. E nas nossas UTTs, popularmente chamada de terreiro, é um espaço onde você louva todos os orixás que atravessaram o oceano para o Brasil. Que massa, sensacional, gente, só para lembrar você que isso aqui é só o aquecimento, né? Isso aqui a gente está só aquecendo, né? A nossa trocação de ideia. Mas vamos dar continuidade. Babá, mais uma vez, muito obrigado. Eu não vou me cansar de te agradecer. Muito obrigado, né? Pelo fato do senhor estar aqui abrilhantando nossa mente, expandindo a nossa consciência em relação às religiões, né, de matriz africana, principalmente, né, o candomblé. Mas, assim, estamos falando a respeito de um espaço filosófico do povo africano, né, com forte influência na cultura brasileira, que é a religião. E fazendo um mergulho na história, Babá, como se deu o desenvolvimento das religiões de matriz africana, né, desde a África até as terras brasileiras? Que pergunta magnífica. Se lembra lá no comecinho, quando eu disse que a gente ia dar uma reviravolta nessa live? Essa é a hora baseada nessa pergunta. Essa pergunta é a pergunta de milhões. Eita! Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente está falando de uma tradição, que a gente não está falando de uma religião, né? Nós estamos falando, quando a gente coloca povo tradicional, a gente coloca indumentárias tradicionais, língua, vestimenta, alimento, tudo ligado a um povo que se reconhece como povo. Se lembra que eu cito aqui o Decreto 6040? Pois é, o Decreto 6040, quando a gente chega até a época ao senhor presidente da República e que nós colocamos as nossas situações e que nós somos atrás para que a gente seja reconhecido como povo e que a gente colocou que nós não somos só uma religião. Primeiro porque o termo religião, a base da religião, ela é um pensamento europeu. Ela vem de religare, que lhe religa a algo. E que isso não exatamente foge da nossa questão, mas a nossa essência, ela é bem maior do que só a nossa ligação a um ser, ao Criador. Ela está ligada a toda a nossa tradicionalidade. E aí, quando a gente fala da tradicionalidade, a gente fala de uma língua própria,
Porque 3 povos vieram para o Brasil. Nós estamos falando desses 3 povos que vieram para o Brasil. Nós temos o povo Banto, que veio da região do Angola. Nós temos o povo Euefon, o povo Jeje, que veio da região do antigo Benin, que passa a se chamar Benin hoje. E nós temos o povo Yorubá, que veio da região da Nigéria. Cada povo desse, ele tem uma cultura, ele tem uma tradição. O primeiro povo a chegar no Brasil foi o povo Banto. O povo Banto chega no Brasil por quê? Porque o branco queria mão de obra fácil e queria negro que tivesse a facilidade de lidar com arar a terra. E aí, uma das bases muito fortes do povo Banto e da região Banto era justamente essa lida com a terra. E aí eles foram escravizados e vieram para cá. Só que com os negros Banto, eles trouxeram também sua tradição que chama-se os inquices, que dentro do povo Banto nós temos uma divindade criadora que chama-se Zambi, ou Unzambi, que quer dizer Deus. E aí eles vieram e trouxeram sua linguagem, que foram os inquices. Esses inquices, eles possuem suas essências próprias. Da mesma forma foi o Vodou, que posteriormente passou a ser extremamente criticado, que tudo que era ligado a Vodou era ruim, né? Não fez um Vodou de Cicrano, achava que era um boneco espetando o outro, né? Existe o Vodou e o Vodum, mas eles ligavam tudo numa base só porque vinha do povo preto, né? E aí e o povo Yorubá, né, que cultua orixá, que chegou com a sua tradicionalidade aqui e que foi mais, por ser um povo mais aberto, se perpetuou mais, se escuta mais falar de orixá do que de Vodou e de inquice. A cereja do bolo para nós é a religião, a cereja do bolo. Mas nós não discutimos política pública a partir da religião, porque nós somos um povo tradicional. E aí, quando eu disse a gente traz essa reviravolta, eu dou o exemplo disso quando eu chego na Nigéria, por exemplo, em Ọ̀yọ́, aonde tem uma territorialidade que se cultua Xangô, e o rei de Ọ̀yọ́ é da religião muçulmana, e que a tradição dele é Xangô. Eita! Aí, diga que como é que faz? Diga que não entendeu. E aí como é que fica o negócio? O que é que acontece? Para nós, o orixá, nós temos descendentes de Xangô. Xangô viveu. Xangô foi vivo. Né? Nós chamamos de Alafim. O Alafim de Ọ̀yọ́, que é o atual rei, o atual representante do trono que Xangô reinou, ele é descendente ligado à coroa de Xangô, mas também consanguinamente falando. Então, Xangô viveu, Ogum viveu, Oxum viveu. Né? Então, esses orixás, eles viveram. Só que eles viveram há milhares de anos atrás. Né? E quem está nessa descendência hoje são seus descendentes consanguíneos. Então, esses orixás, eles tinham, por exemplo, para nós, Xangô é a divindade que manipula a energia do raio. É o senhor da justiça. Oxum, ela manipula a energia da água. E até hoje, em Oxô, tem o rio Oxum. Então, não é a religião, é a tradição. Nós somos um povo tradicional que a gente perpetua uma tradicionalidade que vem dos nossos antepassados. O que é colocado como religião para nós é a cereja do bolo. Entendi. É a manifestação de... Nós não discutimos aqui, a partir da religião,
porque nós somos de uma tradição. Muitos irmãos aqui brigam, fazem guerra, colocam. Ah, mas por que as casas de candomblé tiveram direito na Aldir Blanc? Justamente por isso. Porque nós não somos... você discute, não, mas o Estado é laico. O Estado é laico. Nós não estamos discutindo a partir da religião, mas discutimos a partir da tradição. Então, nós somos unidades territoriais tradicionais. Nos nossos espaços se faz cultura tradicional de um povo, né? De uma linguagem, de uma indumentária, de uma alimentação, de uma língua, né? E aí nós não nós não discutimos a partir da religião, mas sim da tradição. Que massa. Então, assim, a religião ela uma manifestação do aspecto tradicional e cultural. E no Brasil, tá? Porque na África não se discute religião dentro da tradição. Na África, é tanto que o rei de Oió, ele é muçulmano. A religião dele é muçulmana. A tradicionalidade dele é Xangô. Ele cultua Xangô, ele ama Xangô e adora Xangô, por entender que Xangô é uma partícula de Olodumare. E através de Xangô, ele chega a Olodumare. Babá, o senhor falando aí, eu começo a perceber que a gente precisa saber muito mais, né, sobre esse aspecto da cultura africana. E que, infelizmente, a gente não sabe um pouquinho do que a gente está sabendo aqui, porque nós fomos impedidos de saber devido justamente à perspectiva hegemônica eurocêntrica, né, que durante muito tempo dominou, né, as perspectivas educacionais, direcionando o que a gente deveria estudar, tomando como base filosofia ocidental. Sim. Então, assim, quando a gente tem uma discussão como essa, uma conversa como essa, que provoca, né, lembrando a você que está nos assistindo, a live sinistra, ela não está aqui para te entregar a verdade concreta, ela está aqui para provocar você com posicionamentos, para que você possa pesquisar mais e expandir mais a sua consciência. E ouvindo a sua fala, eu me sinto realmente provocado a buscar paz, a entender mais, né, a me posicionar melhor na sociedade. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui compartilhando com a gente isso. Veja bem, Christopher, nós somos de uma tradição que remonta à antiguidade. Ela remonta à antiguidade, ao mesmo tempo, nós temos uma visão contemporânea da situação. Quando a gente chega que a gente fala dos nossos antepassados, né, as nossas divindades, elas plantaram dentro da nossa tradicionalidade através, os nossos mais velhos trouxeram isso com muita responsabilidade, elas trazem a sabedoria através de contos. O negro, ele sempre foi colocado como burro e como sem alma, né? Era muito interessante a forma que o negro era abordado lá atrás. Ele era burro, não tem alma, né? Mas nós sobrevivemos. Nós sobrevivemos há séculos, né? E aí, aqui no Brasil, principalmente, há décadas que a gente sobrevive, que a gente respirou, né? E que foram montadas várias estratégias para exterminar o nosso povo, né? Só que todas as estratégias do branco foram falhas. Por quê? Porque a partir do momento que eles matavam eles não sabiam que nós já estávamos multiplicados. As nossas mais velhas, quando eu digo mais velhas, porque para nós somos de uma tradição que respeitamos muito o mais velho, muito, né? E as nossas mais velhas, elas eram obrigadas a usar terços no pescoço, mas elas ninavam nossas crianças contando nossas histórias da África, que era uma forma de perpetuar a tradição. Então, ela ninava
o seu neto, o seu bebê, ou o bebê da casa grande, mas ela contava a história da África. Ela contava que o Itã de Belelecum, por exemplo, que é a divindade que é primogênita de Olodumare, que vem para a Terra com a missão de entender o que precisa para viver melhor. E aí Olodumare não deixa, o pai não disse a ele precisava descer para entender. E aí quando ele descobre que Exu, que foi uma divindade cruelmente, brutalmente perseguida pela igreja, né? Brutalmente perseguida pela igreja, Exu diz a ele que ele fique com a paciência, que 4 dádivas o Olodumare manda para a Terra para que ele escolha uma. A paciência, a longevidade, a fertilidade e a prosperidade. E cada uma das pessoas que ele conhecia, sua esposa, começou a dizer a ele que a esposa pediu que ele escolhesse a fertilidade, o irmão queria que ele escolhesse a prosperidade, a outra queria que ele escolhesse a longevidade, e Exu disse, escolha a paciência. E aí, quando a divindade que Olodumare manda para a Terra para resgatar as outras que iriam ficar, uma seria escolhida, ele escolheu a paciência e as outras não quiseram ir. E no ensinamento diz que quem tem a paciência tem longevidade, prosperidade e fertilidade. Sensacional, sensacional. Uma discussão que está me levando a uma aula de história, né? Uma aula de filosofia. Muito obrigado, Babá, muito obrigado. E assim, Babá, existem, né, diversas religiões, né, de matriz africana, né, aqui no Brasil, mas eu creio assim, que 2 se destacam muito, né, que é o Candomblé e a Umbanda. O senhor poderia explicar para a gente assim, qual é a diferença, o que elas têm de diferente, o que elas têm em comum, né, o Candomblé e a Umbanda? Veja bem, a Umbanda, o Candomblé, ele surge no Brasil, né? Porque aí depois de toda essa fala você também já descobriu que não é religião, né? É uma tradição. Uhum. Exato. Eu usei esse termo aqui porque já está meio assim incutido na minha mente, mas eu já estou trabalhando para deixar de usar. E aí foi justamente o que eu disse, nós iremos polemizar a live. Foi justamente isso que eu uso. Mas, enfim, partindo do seu pensamento, o Candomblé ele surge com essa necessidade de festejar, né? Era os nossos antepassados, os meus, os seus, e você é um homem preto, né? Os nossos antepassados, eles eram aprisionados em senzalas, e pela vontade do feitor e do senhor de engenho, misturado com outros povos para que ninguém pudesse entender suas línguas. Uhum. Né? E daí começou a surgir os festejos dentro de algumas casas, com vários negros que eram aprisionados de várias denominações da África, por exemplo, os povos bantos, os povos Euefon, os povos iorubais, que falavam outros dialetos, para dificultar a questão do entendimento da língua entre eles. O Candomblé surge daí, porque cada negro desse, cada antepassado nosso desse, ele trazia consigo a sabedoria de uma tribo, de uma denominação, o culto ao Oxóssi, o culto ao Oxum, o culto a Xangô, o culto a Inhansã. E aí, quando ele chega no Brasil, ele tem essa necessidade de cada um trazer um pouquinho do seu culto e juntar e fazer um festejo só. Daí surge o Candomblé. O Candomblé surge da junção da linguagem de todas essas tribos iorubais. Vou colocar a partir do meu povo, tá? Uhum. De todas as tribos iorubais, da mesma forma do povo banto, do povo Euefon. Daí surge o Candomblé, né? A Umbanda, ela aparece com sincretismo. O que era que os negros faziam? Os negros, eles não podiam cultuar,
Porque muitas vezes, quando iam fazer festejos lá na senzala, os senhores de engenho diziam: esse barulho vem dos negros, é festa dos negros, ou então é festividade dos pretos. E aí, batucada dos pretos, né, que eles usavam muito esse termo, né? Batucada dos pretos, é a batucada dos pretos. Depois eu vou dizer o porquê que eu usei o termo batucada, usado nas senzalas, né? E aí, o que era que eles faziam? Para eles poderem cultuar, eles pegavam as imagens dos santos da Igreja Católica, colocavam em cima da mesa e pegavam os ibás dos assentamentos dos orixás e colocavam embaixo das mesas. Então, quando os senhores de engenho chegavam, que viam, eles estavam cultuando os orixás, porém, os senhores pensavam que eles estavam cultuando os santos da igreja. Né? E aí o que era que muitos deles faziam? Muitos deles pegavam essas imagens, né, que eram feitas em madeira ou em outros materiais, faziam um buraco embaixo, pegavam os elementos dos orixás e colocavam embaixo dessas imagens para poder cultuar seus orixás. E assim surge o primeiro pensamento da questão do sincretismo. A partir daí, né, começou a haver as manifestações e a Umbanda passou a receber esse nome através do povo banto, porque tem uma grande discussão de Saraceni, de não sei quem, dos criadores da Umbanda de 1910, de 1909. A Umbanda, ela é uma palavra banto, ela surge do povo banto, o primeiro povo a chegar no Brasil. Agora, Caboclo Sete Encruzilhada, que incorporou, na época, num dos discursores da Umbanda, lá atrás, em 1909, 1910, fortifica o termo Umbanda, e a partir daí, Saraceni cria uma Umbanda esotérica, né, que traz toda essa visão esotérica. Na verdade, a Umbanda, com todo respeito aos meus irmãos umbandistas, que eu tenho um grande respeito, mas a Umbanda surge dessa questão do sincretismo. Né? A Umbanda, ela traz essa linguagem do sincretismo, é tanto que o processo iniciático da Umbanda é totalmente diferente do processo iniciático do Candomblé. No processo iniciático da Umbanda, nos processos da Umbanda, não tem imolação, não tem os preceitos que são passados em longo tempo no Candomblé. Entendi. E assim, toda religião, no desenvolvimento de suas práticas dentro ou fora dos templos, né, estabelece rituais, né, começo, meio e fim, né, de seus eventos religiosos. E como que é o ritual cultural em uma unidade territorial tradicional de Candomblé? Olha aí, ó. Veja bem, cada UTT dessa, né, ela vem de uma família. Né? Nós, como eu disse anteriormente, nós prezamos muito a questão da família. Então, é muito normal você chegar e a pessoa perguntar de que família você pertence e a que família você pertence. Porque você não pode ser filho do pensamento, você tem que vir de alguém. Se você é iniciado no Candomblé, você foi iniciado por alguma casa tradicional. Uhum. Então, você tem uma família. E essas famílias, elas são reconhecidas aqui pelas suas casas matrizes. Aqui nós temos a casa do Opoafonjá, que é na Bahia, nós temos uma Opoafonjá também no Rio, nós temos uma casa que é a Casa Branca, que é uma das primeiras casas de povos iorubais aqui no Brasil, que é também na Bahia. Nós temos a Casa do Obá Ogunté, que é em Pernambuco, que é a minha família tradicional. Né? A minha matriarca, ela foi aprisionada em Abé-Alcutá e trazida para o Brasil. Ela era princesa e aqui ela funda o Ilê Axé Obá Ogunté, e aí nós estamos falando de Afanuqué, a benção em memória, e que aqui ela recebe o nome de Ignez, né, quando escravizada. Então, cada casa dessa, ela possui uma ritualística. Tem algumas ritualísticas que você encontra em todas as UTTs,
mas tem aquelas que são descendentes de suas famílias tradicionais vindas de além-mar. Então, a forma iniciática do processo é quando o neófito chega na casa, quando o discípulo chega na casa, a primeira, eu posso falar pela minha, tá? A primeira coisa que ele vai entender é aprender a lidar com o seu mais velho, tomar a benção do seu mais velho, e aí eu não estou falando da idade cronológica, não. Eu estou falando do período iniciático daquela pessoa, porque ele pode tomar a benção de uma criança de 2 anos, ele pode ter 50, não importa. Se aquela pessoa é mais velha dentro da tradição do que ele tem que tomar a benção dela, porque ele chegou primeiro, né? Ele vivenciou aquela essência primeiro. Então, ele tem que tomar a benção dele. E aí ele toma a benção dele, por ele ser mais velho na tradição, e o iniciado toma a benção do outro, por ele ser mais velho cronológico. É assim que funciona. Então, nós temos trocas de bênção dentro das nossas UTTs. E aí nós chamamos esse período de abianato. Quando a pessoa chega na nossa unidade territorial tradicional, ela precisa viver o que nós chamamos de abianato. Nesse período de abianato, ele vai saber o que é passar uma vassoura na roça, nós chamamos de roça. Ele vai saber o que é passar uma vassoura na roça, desculpe. Passar uma vassoura na roça, lavar um banheiro, cozinhar, sentar na esteira, tomar a benção, ter seu copo, ter seu prato, aprender a rezar, tá? Encostar a cabeça no chão para agradecer ao Lodumare o dia, rezar para o Senhor do dia, né? Pedir a sua cabeça, que nós chamamos de Ori, que fortifique ele nas suas decisões para que sejam corretas, aprender que o mal não está na divindade nem na espiritualidade, sim no ser humano. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser, mas ele precisa saber que a partir da hora que ele der um chute na perna de alguém, alguém vai dar na dele amanhã, porque a pancada dele vai estar no caminho. E aí tudo isso ele vai aprender no seu período de abianato, a ter a pena de galinha, a cozinhar comida para orixá, aprender a rezar e principalmente respeitar os seus mais velhos e ter paciência. Então, isso é quando se chega numa unidade territorial tradicional, é o primeiro processo. A partir daí é que se vai começar a se discutir a possibilidade de sua iniciação com suas necessidades. Aí tem o processo dele passar o tempo dentro de quarto de santo, que geralmente são 21 dias, né, para que ele se desligue do mundo material, porque ele vai renascer. E ele vai passar por todo o processo de renascimento. Então, se ele vai passar pelo processo de renascimento, ele não pode ter contato com o mundo externo. Ele só pode ter contato com as pessoas que estão na UTT, trabalhando para ele, que essas pessoas estão purificadas com ervas, né? Está todo mundo sincronizado no mesmo pensamento, e aí ele vai saber do mundo exterior, mínimo do mínimo do mínimo possível, para que ele esteja focado no seu renascimento, e ali ele vai receber um nome, e ele vai passar pelo processo de ser apresentado a todos na UTT e ser apresentado ao Lodumare novamente com esse novo nome já renascido. É um processo, hein? É algo interessante. Foi bom o senhor ter falado isso, porque assim, eu sou cristão evangélico, sou da Igreja Batista, e a gente também segue um processo, né, para que a pessoa que chega, né, a nossa igreja, ela culmine, né, todo esse processo se batizando, né, que é justamente a ratificação da expansão da sua consciência, né, e demonstrando para toda a comunidade que, olha, assim, agora eu sou cristão, aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único Deus e Salvador. E pelo que o senhor está falando, também tem esse processo de expansão da consciência do indivíduo, né, para que ele se entenda parte dessa unidade territorial tradicional. E pelo que o senhor falou, dá para a gente perceber que é tudo feito com muita responsabilidade, muita ética, né? Então, assim, é bom a gente estar ouvindo isso aqui, porque a gente ouve muitas coisas negativas a respeito, né, da cultura das unidades territoriais tradicionais. E muitas dessas coisas que a gente ouve são levantadas como uma forma de crítica, mas eu discordo, porque para você criticar, você tem que conhecer. Sim, e se você não critica...
Se você não conhece, você está, né, se você não conhece, você está difamando. Então, infelizmente, o que vem acontecendo devido à falta de conhecimento, né, da cultura africana, da cultura afro-brasileira, principalmente da cultura desenvolvida nas unidades territoriais tradicionais, é o que vem reverberando esse preconceito às tradições, né, eu não africanas. Posso julgar uma UTT, eu não posso julgar todo um povo por causa da irresponsabilidade de um membro. Eu não posso dizer que todos os babalorixás e alorixás são irresponsáveis porque um membro da nossa unidade, da nossa tradição, falhou ou caiu lá em caminho errado. Da mesma forma que eu não posso julgar toda uma igreja por ter um pastor pedófilo. Uhum. Eu não posso julgar toda uma igreja católica por ter um pastor, um padre pedófilo. Eu não posso julgar todo o povo territorial tradicional por ter um babalorixá, um ialorixá pedófilo. Eu não posso. Aonde ele falhou, aonde ele errou, né? Aonde está errado isso? Eu não posso chegar e dizer uma coisa que acontece que é extremamente cruel, os embates que eu tenho com as pessoas quando se trata de demônio. Isso é uma questão que eu faço questão de tocar no assunto, porque nós precisamos entender dentro da nossa cabeça quem é esse ser. Basta a gente entender que esse demônio que as pessoas colocam, ela não é um deus africano. Ela não pertence à minha tradição. Eu não acredito nele. Ele não corrobora da minha essência. Ele não está dentro da minha tradicionalidade. Né? Esse Deus que é colocado, né, como o grande opositor, como o outro, né, ele pertence a uma linguagem cristã. Ele está dentro dos ensinamentos e da liturgia, da linguagem cristã. Ele não pertence à tradição do meu povo. Né? Ele não pertence à tradicionalidade do meu povo. Agora, existe um recorte no Brasil que chama-se Jurema, que ela vem através das tribos indígenas, que ela cultua entidades, que a questão do afro-indígena, que ela cultua entidades, e aí é onde entra mestres, boiadeiros, pretos velhos, né, que a Umbanda se apodera de tudo isso para ela, e é onde entra os Exus brasileiros, que é onde entra a Tranca-Rua, Maria Padilha, que não pertence diretamente a Jurema, mas sim a uma quibanda. E alguns pontos dessas entidades, muitas vezes elas falavam no nome do demônio, no nome disso, no nome daquilo, para que as pessoas tivessem medo a não entrar naqueles terreiros de antigamente, né, para que as pessoas não entrassem, para que as pessoas tivessem medo e não cruzassem o portão. Mas o demônio nunca foi. Dentro das casas de candomblé, a gente não sabe nem quem é, porque ele não pertence à nossa linhagem, nem à nossa linguagem. Né? Nós temos um grande respeito a Cristo. Você não vai ver nenhuma pessoa de tradição de matriz africana faltar com respeito a Cristo. Porque o que nós aprendemos é que temos que respeitar a tradicionalidade do outro. Cristo não está dentro da cultura africana, do que é professado dentro de nossas tradições, porque a nossa tradição ela antecede a era de Cristo. Então, nós rezamos para a cabeça, nós rezamos para Uri, e nós temos divindades com essa mesma concepção de vida de Cristo, que nós temos esse respeito. Quando eu falo da questão de Exu, é um assunto que precisa ser, sim, abordado, precisa ser, sim, levantado, porque Exu foi jogado à margem da sociedade. A palavra Exu quer dizer esfera. Exu é o grande comunicador, é o senhor da comunicação. A igreja pega Exu como vilão, a igreja católica traz Exu como vilão, porque para a igreja não tem um Deus sem um demônio. E aí a simbologia de Exu é o falo ereto, que é a representação da procriação. E aí, naquele tempo, era um absurdo, né? Era um caos. Então, Exu sobrou para Exu.
Tô entendendo. E tá sendo muito interessante essa fala, porque ela está sendo muito reveladora, ela está sendo muito assim, como eu falei, expansiva, e realmente o que o senhor falou lá no início. Então, você que está nos assistindo aqui agora, Babá preparou, Babá falou que ia ser uma reviravolta, né? E está sendo, e realmente é necessário, Babá, conversar sobre isso, e sempre vai ser uma reviravolta se a gente não esclarecer os fatos, porque para muitas pessoas que estão nos assistindo aqui, isso são revelações assim que nos deixam boquiabertos, porque vai de encontro a toda uma cortina que foi colocada sobre a nossa frente em relação ao estudo e ao conhecimento das filosofias e culturas africanas, não é? E é algo mais do que necessário. E o que vem fazer, né, esse convite ao senhor aqui, porque reforçou, na verdade, tem a ver com um projeto que eu venho desenvolvendo na escola, né? Eu sou professor do Estado e atualmente eu estou na Escola Estadual Francisco Camilo de Souza, ali em Pium, né? E lá eu criei um projeto de educação antirracista chamado Baobá Educação Antirracista, e lá a gente está desenvolvendo, a gente está sistematizando a educação antirracista. Está pegando a Lei 10.639, 2003, né? Obrigado. Já sabia que eu ia perguntar, né? Da 11.645 também, que é aqui. E a 11.645, né? Indígenas. Exato, que traz, né, a perspectiva cultural também indígena. A partir da visão indígena. Né? E a gente está sistematizando a educação antirracista lá na escola. E cada professor, né, de forma multidisciplinar, e às vezes também de forma interdisciplinar, está trabalhando a partir da sua perspectiva científica a noção de combate ao racismo. E quando a gente trabalha uma educação antirracista, a gente não ensina os nossos alunos, não dá ao nosso aluno um escudo para ele se defender do racismo, não. A gente ensina o nosso aluno a construir uma capa para, como super-herói, como super-heroína, ele e ela enfrentar o racismo. E dentro dessas articulações da minha disciplina de língua portuguesa, eu desenvolvi com os meus alunos do 9º ano seminários acadêmicos, que eles abordaram questões envolvendo as relações étnico-raciais do povo negro. E um desses seminários, o tema foi combate à intolerância religiosa. E a gente foi conversando, foi discutindo, foi orientando, né? A gente assistiu o documentário, inclusive acho que um que talvez o senhor deva até ter assistido, é Acará, no Fogo da Intolerância. Muito Sim. Bom. E quando a gente começou a assistir, eles começaram a expandir a consciência, a gente também, e eles apresentaram o trabalho, inclusive, né, esse grupo, claro que um trabalho, né, com muito respeito, muita ética, orientado, né, por mim, e apresentaram brevemente alguns orixás. Então, os alunos apresentando, falando sobre os orixás, falando do aspecto, né, da manifestação da natureza a partir de cada orixá. E ninguém deixou de ser cristão. Quem era de cultura africana continuou sendo, mas assim, todos os alunos se respeitaram. E a partir daquela célulazinha, daquela sementinha plantada ali, eles passaram a conhecer um pouco sobre a cultura, né, das unidades territoriais tradicionais. E a partir daí eu falei, caramba, eu tenho que buscar mais conhecimento. Eu tenho que trazer alguém para falar mais para o meu público a respeito disso, né? E aí, né, a gente está aqui. Então, assim, não foi um momento por acaso, já era realmente uma questão que eu estava querendo trabalhar, estava querendo entender mais, e essa live está sendo assim, muito provocativa, né? A partir daqui eu quero buscar mais, quero conhecer mais, e eu estou vendo sim, que é relevante que nós aprendamos mais para que possamos justamente nos respeitar, né? Então, assim, muito obrigado mais uma vez. E falando em respeito, né, durante séculos, né, Babá, assim, tudo que adveio do negro foi tratado com negatividade e acaba refletindo no aspecto religioso, no aspecto cultural, né? E por quê? Gostaria que o senhor respondesse, o senhor já falou um pouco, mas agora de forma mais categórica, por que as culturas, né, de matriz africana ainda são tratadas de forma pejorativa por grande parte da população brasileira? Outra pergunta magnífica. Veja bem,
Primeiro eu quero parabenizar seu trabalho na escola, porque é uma das nossas grandes discussões. A gente traz essa discussão, a gente traz isso para o debate, né? Nós sabemos a importância da 10.639, porque a 10.639 ela não fala só da tradicionalidade dos nossos negros, mas sim da sua pigmentação, do seu cabelo, né? Desde o princípio da fala do cabelo de bucha ao cabelo crespo, ao cabelo de gente preta, né? A fala do nariz de coxinha. E eu digo isso porque, assim, isso para mim é muito importante, porque no meu tempo a gente passava por esse processo, mas não tinha o nome de bullying, né? Então, eu acho extremamente importante, né? E em uma das minhas falas, eu ainda adolescente, eu me lembro que em uma das minhas falas eu disse, a cada um apresentando seus heróis, né, na turma, eu disse, os meus heróis são negros. E isso causou uma polêmica, assim, na época, na turma. Né? Mas eu sempre levantei essas discussões, porque eu me incomodava, eu sempre fui líder de turma, eu sempre me incomodei porque as nossas amigas, as meninas mais novas, às vezes as menores, elas iam brincar na sala de brinquedo e elas só brincavam com bonecas brancas, porque elas não se viam naquele espaço. Elas não se... Ah, mas isso é uma bobagem. Não, não é uma bobagem, tá? Não é uma bobagem. Você não sabe o que é um aluno receber um livro que vai falar de educação da religião e você dedilhar e na época, né, não ter nada para falar sobre o povo tradicional de matriz africana. Você não sabe o que é isso. Eu vivi isso. Né? Eu tive uma professora que pegou a Bíblia e jogou em cima da mesa. E ela disse, este é o livro, é a verdade e a vida. Nós iremos aprender a partir daqui. E aí, eu já era presidente do Grêmio, e eu disse, não vai ser assim. Não será dessa forma. Não vai ser dessa forma. Na época, eu estudava no Dioscuro Vale. Um beijo à diretora da escola, Margarida, minha amiga. Eu briguei muito com ela, mas é minha amiga. E aí eu fazia as festas da escola. Fui presidente daquele Grêmio. E aí eu disse, não vai ser assim. E aí a gente conseguiu tirar ela da sala de aula. Porque ela disse que ia dar aula e eu disse que ela não ia dar. Foi uma confusão. Fui na Secretaria de Educação, fiz a maior confusão. Mas eu vivenciei isso e eu levantei. Tem um termo que a gente coloca que é quando a senzala aprende a ler, a Casa Grande pira. Entende? Eu cheguei a uma promotora e ela disse que um tic-tac de um relógio era poluição sonora. Eu disse, a senhora vai me levar preso, porque eu não vou deixar de tocar. Tá? Eu fui um dos primeiros sacerdotes aqui no estado a entrar na prefeitura de Natal vestido de alacá, do jeito que eu estou aqui. Eu fui assessor parlamentar vestido de roupa sacerdotal. Eu fui barrado na porta da Câmara Municipal para entrar e como assessor. E aí o chefe da Guarda disse, tire o braço, pelo amor de Deus, que você não conhece esse povo é todo barraqueiro. Eu olhei para ele, eu não sou baixo não, sou subterrâneo. Agora me respeite. E é bem assim, quando a gente vai falar de radicalismo, que a gente volta lá atrás, que a gente fala daquele povo radical, a gente precisa entender que foram eles que abriram a porta para que a gente estivesse aqui discutindo esse princípio. Porque senão a gente ainda estava encorrentado nessas alas. Né? Mesmo com o golpe do 13 de maio, porque a gente sabe que não foi, que a Lei Áurea não foi nada disso que foi colocado, né? Porque tirar o negro, assinar um papel e jogar ele na rua, isso para mim não é liberdade. Isso, para mim, é outro tipo de escravidão e safada e cebosa. Mas, enfim, quando a gente fala da questão do negro, a gente aprendeu a vida toda que o seu dia negro é ruim. O seu dia preto... eu estou com um dia negro hoje. Meu dia é péssimo. Né? É bem assim, sabe? A gente aprendeu durante a vida toda que a pomba branca é do Espírito Santo, a galinha preta é da magia que tem que ser negra. Uhum. Assim que funciona.
né? A gente aprendeu que a roupa preta ela tem que ser usada no momento de luto, porque é um momento de dor. É assim que funciona, né? Nos últimos dias agora, teve um acontecimento que uma filha de Santo Minha, que é casada com um filho da nossa casa quilombola, ela foi para Paraíba. Chegou na Paraíba, teve uma situação que aconteceu de uma criança, que uma menina branca, a criança andando mais a mãe, né? Obviamente não vou citar a criança, mas a criança andando mais a mãe no shopping, e uma menina branca olhou para ela e disse: mamãe, ela tá suja, né? Uma menina quilombola. E aí a mãe pega pelo braço da criança e tira a criança bem rápido, e a criança, quando a criança negra chega na sua casa, ela vai tomar banho, e quando a mãe entra, ela está lavando o corpo com água sanitária, com que boa, porque ela entende que a mãe limpa a sujeira com água sanitária e sabão em pó. E abrir a boca para dizer que o Brasil não é um país racista, sabe? A gente discutiu no começo do ano, em 2000, acho 2010, se eu não me equivoco muito a data, mas nós discutimos a imolação de animais. E aí, se nós vivêssemos em um país vegetariano, mas o nosso país é um país carnívoro, o Brasil consome mais carne animal, tem o maior gado, mais do que aqueles países que têm o animal como santo, como a própria Índia. Tá? Nós estamos falando de um país que discute a imolação animal a partir do princípio que seus gestores usam bolsas de peles de animais, né? E que tudo isso é usado para demonizar a tradição de matriz africana, porque ela vem do preto. E aí tudo que vem do negro é demonizado, porque quando o negro foi escravizado na sua terra e trazido para cá, ele não tinha alma, por isso que ele podia ser escravizado. A fala era essa, sempre foi colocado isso, né? E daí se montam os quilombos urbanos, que são favelas abandonadas pela sociedade, porque o preto não tinha direito de estudo. Era bem assim que funcionava. Né? E aí os brancos começaram a enlouquecer porque os pretos começaram a ir para as universidades. Então, e isso é a sociedade em que vivemos. Então, assim, Babá, a gente pode entender que esse ódio impelido e disseminado, né, às culturas das UTTs de matriz africana é uma manifestação do racismo estrutural, então, na sociedade brasileira, né? Sim, e que já deixou de ser velado, tá? Porque antigamente era velado, agora é transparente, é na cara de pau. Porque é bem assim. Exato. Quando eu cheguei no espaço público, que a assessora parlamentar olhou para mim da cabeça ao pé, eu digo: meu bem, você perdeu alguém parecido comigo, amor? Não, eu digo: porque você me olhou da cabeça ao pé? Eu estou fedendo? Não, mas é minha conta que incomoda ela, é o meu equeté que incomoda, sabe? É a minha roupa que incomoda. Um dia desse eu estive no espaço público e eu geralmente eu ando vestido de sacerdote, eu não vejo problema. E aí uma pessoa, eu sei que era um engravatadinho, que era porque você olha pelo sapato e você sabe que a pessoa, né, é engravatadinho. E aí ele olha para mim e diz assim, como foi que ele... Engraçada a sua roupa, né? Eu olhei para ele, eu só dei sua gravata. É bem assim, sabe? Aí ele parou, olhou para mim e disse: você tem muita coragem, né, de se vestir assim. Eu digo: e por que você não se veste como você quer? Você precisa se vestir para agradar os outros. Porque você deve estar sofrendo um calor terrível aí, que eu estou vendo você aqui no elevador com esse ar ligado, mas mesmo assim eu sou pingando. Você faz isso para agradar as pessoas. Né? Eu não gostei, não combinou sua gravata. E aí ele sorriu, depois apertou minha mão, pediu desculpa, que ele viu que tinha sido deselegante, e aí eu precisei ser deselegante com ele para que ele entendesse. Né? Porque a gente está num período onde entra, irmão, que é bem onde você bateu, vai levar. Então,
A gente viveu isso. E aí, quando a gente diz assim, antigamente, eu tenho o costume de dizer, o meu povo ainda sente o peso da chibata do feitor. Porque tem muita gente nossa, de Babalorixá, de Alorixá, que se cala. Nós temos UTTs aqui no estado do Rio Grande do Norte, que estão, por exemplo, nós recebemos uma denúncia que eu tive no Ministério da Igualdade Racial, pessoalmente fazer essa denúncia. Nós tivemos uma UTT em Santa Cruz, mês passado, que foi invadida. E ninguém fez nada. Entende? 3 bandidos invadiram. E quando a gente fala disso, a gente fala também não só do estado do Rio Grande do Norte, mas a gente fala de outros estados, como, por exemplo, o que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, né? Na Baixada Fluminense, que existem os gladiadores de Cristo. Gente, que absurdo! Né? Além de tudo, usar o nome de Cristo, que eu não sou cristão, mas que para mim é um nome santo, sabe? É o que move a fé de uma sociedade. Isso precisa ser respeitado. Né? Você usar o nome de um ser com a importância divinal como Cristo para professar ódio, para perseguir, para matar. Quer dizer, nós voltamos para a era da Inquisição, onde nós somos as bruxas queimadas, né? Tá bem assim, a situação tá bem essa. Só que dessa vez nós estamos preparados e a gente vai e bate na porta da lei, diz, e aí, o que é que vai acontecer? Porque vocês matam, eu vou usar o termo bem pejorativo mesmo colocado por eles, porque macumba é um instrumento, né, e uma árvore. Eu digo, vocês matam o macumbeiro, nasce 1000. É assim que funciona. E foi bom o senhor ter falado a respeito da lei, né? Porque existe a lei, né? A lei 14.532, 2023, por exemplo, né? Que, ó, no parágrafo 2º, é o que fala, se qualquer dos crimes, fiz um recorte, né? Qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido no contexto de atividade esportiva, religiosa, artística ou cultural, destinada ao público, cara que fez, ó, corre o risco de ser preso de 2 a 5 anos de prisão. Então, é crime. Né? A questão da intolerância religiosa é crime. E a gente precisa acionar. Vamos para o atenuante. Além de intolerância, é racismo. Exato. Que entra na questão do crime racial. Né? E quando a gente para perceber, né, como a gente discutiu aqui, expandiu nossa consciência, que as coisas que advêm do povo negro, preto, brasileiro, ele sofre retaliação por vir do povo preto, então a intolerância religiosa é um crime de racismo. Porque, para pensar, Babá, existe uma movimentação, isso eu até converso às vezes com meus amigos cristãos, existe uma movimentação enorme para ir lá para a África, para evangelizar os africanos e tal, porque já vi até um pastor de uma determinada religião aí, né, deputado aí federal, aí falar que o mal da África é a religião de matriz africana. Só que quando você pega o mapa de religião, as religiões, né, as culturas de UTTs, né, são inferiores em relação à porcentagem de religião cristã e religião muçulmana que impera na África. Então, o problema da África não é a religião, o problema da África é a política selvagem, né, capitalista, colonialista, que ainda impera lá pelos países europeus que ainda exploram a África. Veja bem, o que eu acho interessante é que se falam que a África é um país pobre, que a África é um país desgraçado, que a África é um país isso, que a África é um país aquilo. Vamos fazer uma pequena reflexão. A África foi invadida, seus povos foram capturados, massacrados, estuprados, execrados, roubados, furtados. Né? Isso a gente está falando de uma gama de situações. A gente está falando de um povo que foi escravizado, trazido para outro país, jogado no quintal de fazendas de senhores brancos, tá? E aí a gente está falando do enfraquecimento de um país. Aí, tá.
Só aí já me contempla em dizer como é que esse país vai evoluir financeiramente se ele não teve condições. O Brasil era para ser um dos países mais ricos do mundo. O que acontece com o nosso país? Nós somos roubados durante anos. Né? Aquilo que pertencia que pertence a nós alimentou Portugal por muito tempo. Tá? E aí a gente entra naquela discussão que você estava falando sobre a questão do preconceito. Né? Veja só, quantos registros existem que Xangô matou, que Xangô fez isso? Orixá Xangô? Nenhum. Mas é demônio porque é um deus preto. Agora vamos falar de Thor. Que fazem filmes para adolescentes e crianças. Não, mas ele é um deus branco, é lindo. Não, esse não é demônio não, que é branco. Então, o que define oposição ou não é a cor da pele. Entende? A gente está nesse país, a gente está discutindo isso. A gente está discutindo que as nossas... Na minha época, eu tenho 42 anos de idade, 42, né? 43. A gente está falando que as adolescentes da minha época, elas só eram bonitas porque elas eram obrigadas a esticarem seu cabelo. Ou elas regrediam e pareciam com a visão americana, ou não. Ou eram macacas de cabelo pichain, ruim, porque não era pichain, era ruim. Era assim que se usava o termo, e ainda se usa. Sabe? Eu tive um caso de uma pessoa no interior do estado aqui, de uma pessoa ligada à nossa UTT, que é vereador desse interior, né, que ele recebeu uma denúncia de uma comunidade quilombola que tem lá, que as alunas da comunidade quilombola que tem lá, que vem fazer aula aqui em Natal, vem no ônibus pago pelo governo, né, aqueles ônibus que o governo traz, que o município traz, e que ela sofreu preconceito todos os dias dentro do ônibus, até o ponto dele, como vereador, se manifestar. Sabe? Porque o motorista ouvia, não dizia nada, todo mundo falava e não dizia nada. Esse é o caso dela. E não é um caso isolado. Quantos casos nós temos aqui? É bem assim. Sabe? Vamos fazer essa reflexão da história do Deus branco, o grande, glorioso Thor, e de Xangô. Não, mas Xangô é o demônio, porque ele é preto. É assim. Exato. Mas vai ver na história de Thor, que matou criancinha, que matou não sei o que. Não, mas ele é branco. Que é isso? E aí entra justamente um questionamento que eu sempre, às vezes, falo na rodinha de conversa, né, com os amigos, que eu falo assim, cara, me admira muito, né, a perspectiva de algumas religiões cristãs de se preocupar tanto e ir lá e evangelizar o povo africano, fazer com que eles passem a acreditar, né, que Jesus Cristo é Deus, mas eu não vejo nenhuma manifestação dos cristãos em ir lá em Israel e evangelizar os judeus, porque os judeus não consideram que Jesus Cristo é Deus. Então, o que é pior aí? Aí eu pergunto, eu não estou entendendo. Por que ninguém vai lá bater de frente com Israel e evangelizar Israel? Por que o judaísmo ele é aceito, difundido e as culturas de matriz africana não são? Será que é porque é a religião de um povo branco e a outra é um aspecto cultural de um povo negro? Aí quando eu jogo essas perguntas no peito, eu falo, então, e isso gira em torno do racismo? Não é bem assim. Então, se não é bem assim, então me explica como que é. Aí fica naquela mastigando mingau. Não vai dizer o quê? Exato. Não vai, porque é justamente isso. O problema é racismo, sabe? É racismo. E aí as pessoas chega a ter discursos hipócritas, meu irmão. E aí a pessoa começa a mastigar chiclete, porque não tem o que dizer. Exato. E aí, em cima disso, Babá, já falou algumas coisas, mas assim, quais são os desafios que as pessoas de UTT, principalmente os jovens, os adolescentes, eles enfrentam na sociedade? Que o senhor tem observado, o senhor falou algumas coisas já. Eu já mostrei a você que eu sou muito intenso,
né? Assim, eu sou muito intenso. Então, eu sou de acompanhar, assim, o processo do meu filho de santo mesmo. E a nossa UTT, ela fica localizada na zona norte de Natal, né? No Pajuçara, a Ilha Shell Lorumalé. Então, a gente inicia muita criança, tem muita criança iniciada. E eu sou daquele de acompanhar, eu quero saber o que é que o diretor falou. Eu quero ver as notas, hein? Então, eu sou bem assim. E aí, né? E eu compro briga que não é minha, assim, porque se eu chego num espaço e eu vejo uma pessoa de UTT, uma pessoa popularmente chamando do terreiro, e eu ver que ela não está sendo respeitada, porque a partir da hora que ela passa por um processo iniciático, ela tem algumas restrições durante um certo tempo. Por exemplo, ela evita em comer em qualquer prato, ela evita em beber em qualquer copo, ela não pode sentar em qualquer cadeira por uma questão energética. Ela usa branco, né, todos os dias, então se a escola tem farda, ela precisa ter esse entendimento, que a gente tenta trazer essa discussão das escolas justamente para o campo da 10.639, porque nós temos uma gama de diretoras e diretores que implantam a sua tradição dentro das escolas, obrigam os seus alunos a rezarem. Nós temos denúncias sérias, né, de unidades de pessoas de unidades territoriais tradicionais que vão para as escolas e que são obrigadas a rezarem. Mas isso acontece. Nós estamos no Brasil, querida. A gente está falando do Estado laico, mas eu chego no fórum, tem um crucifixo pendurado. Tá? Eu pego uma nota, não tenho nada contra Deus, pelo amor de Deus. Mas a partir da hora que você fala do princípio do Estado laico, você pega uma nota, e aí Deus é fiel. Né? Então, você vive num estado de laicidade que não é laicidade. Né? O pior preconceito que os nossos jovens perpassam é as discussões, muitas vezes, dentro de suas escolas. Eu já precisei sair para bater de frente com a diretora. Eu já precisei sair para bater de frente com a diretora. Né? Porque a diretora disse que que o professor ia reprovar. Eu digo, não vai. Vai ser uma confusão grande, porque a criança estava precisando se iniciar, tinha algumas questões ligadas à sua ancestralidade que precisavam iniciar. Eu fui bater na escola. Eu tive pessoas na minha casa que sofreram, crianças que sofreram preconceito e bullying na escola. É tanto que nós temos um advogado aqui do estado, chama-se doutor Emanuel de Paiva Palhano, que foi o primeiro, que foi meu advogado, que pegou, na época, um processo que eu fui perseguido, viu, Cristo? Eu fui perseguido, eu cheguei a ser processado, fui para o fórum, e eu disse ao delegado, ele disse, o senhor vai me levar preso, eu não vou deixar de tocar, por um vizinho, né, que posteriormente esse vizinho passou a ser amigo, mas, porque eu também movi uma ação contra ele, e ele era fotógrafo da minha UTT. Depois que ele recebeu um cargo na igreja, ele mudou o pensamento. Não entendi. Né? E aí ele passou a nos perseguir. Nós tivemos vizinhos que nos denunciou 14 vezes na delegacia, do delegado chamar e dizer, minha senhora, com a mulher, procura lavagem de roupa. Né? Tudo isso por causa da igreja. Na nossa UTT, eu ia levar o curso do SESC. Cheguei, entrei com a documentação, disponibilizei o espaço, e uma equipe ligada a uma determinada igreja que se diz evangélica, né, fez uma fala no bairro para que as pessoas não se inscrevessem no curso, porque era no terreiro, que eles iam mostrar que iam levar para a igreja. E aí o SESC me chama para dizer, olha, babá, a igreja solicitou, mas o senhor tem prioridade aqui. Eu contei o que estava acontecendo, ele disse, então suspende.
Eu digo, eu vou suspender, mande levar para a igreja, já que ela está tão incomodada, mande levar para lá. E aí o SESC, muito responsável, disse não. Infelizmente, a gente nem... O senhor não quer levar para a sua UTT, não tem problema. A gente suspende, nem leva para a UTT e nem leva para a igreja. Quem quiser vai fazer lá no Dom Bosco. E aí, a comunidade perde. A comunidade perdeu. Depois vieram falar comigo, eu digo, vocês perderam. Porque eu disponibilizei meu espaço, eu comprei cadeira, comprei mesa justamente para acomodar todo mundo. Vocês perderam. Quer dizer, eu estou aqui para fazer para a comunidade. Aí você vê alguns nichos ainda de perseguição. Gente, pelo amor de Deus, a gente está aqui para trabalhar juntos. Ou a gente se dá as mãos e trabalha juntos, ou a gente vai parar onde? Christopher, aonde? Né? O seu respeito começa onde o meu começa. Nosso respeito e começa juntos, termina juntos. Nosso espaço é igual. Nós podemos professar a fé e a tradicionalidade de uma forma diferente, mas todos levam a Deus, a gente vai se encontrar em algum tempo. Nós acreditamos nisso. Né? Eu acredito nisso piamente. Né? Eu respeito. E aí, independentemente de que tradicionalidade você seja, eu lhe respeito. Eu tenho amigos que são... Eu tenho conhecidos meus, são luciferianos. Ah, eu acredito. Eu respeito. Eu não creio, mas eu respeito. Eu respeito. É o que você acredita, é sua fé, é o que você professa. Eu respeito. Aí eu tenho outros amigos meus, tu soubesse, fulano de tal, agora é luciferiano, eu digo, o que é que tem? Não, mas respeite. Sabe o que é que a minha tradição diz? Quando a gente inicia, a gente canta uma cantiga que quando a gente está triste, a gente veste branco, quando a gente está alegre, a gente veste branco para louvar o Batalá. E a gente canta uma cantiga que é quando o orixá vem, que o orixá dá o nome, né, da pessoa, que quando a pessoa for ser batizada, a gente canta E orixá mopeo, oluainã que me paudi. Essa cantiga ela quer dizer, né, Deus cria o universo em 7 dias. E assim você nasce, orixá. Né? E quando você vê isso dentro da outra tradição, você vê que Deus cria o universo em tantos dias, em tal dia ele descansa. Nós vamos discutir o quê? A conectividade, né? Nós estamos falando do mesmo ser, numa língua diferente. Quando eu rezo Ijoin, Olua, Ijoin, Bajeko, Bajeko, Aro, Bajeko, Bajeo, Ijoin. Eu estou dizendo, meu Deus, não me deixe corromper. Meu Deus, não me deixe que eu me corrompa. Não deixe que eu me corrompa. Faça com que eu tenha um bom dia. Eu estou rezando ao Senhor do dia, que é a partícula de Deus. Eu estou agradecendo a Ele por estar ali. Sensacional. E, Babá, quais são os órgãos públicos ou privados da sociedade que podem atuar na luta contra a intolerância religiosa? E como que o senhor enxerga, né, que eles podem promover essa ação? Como eu disse, eu vejo o racismo de uma forma bem maior, né? A ponta final do racismo é a agressão física, mas o racismo ele começa desde o princípio da primeira pedra, né? Porque quando a gente fala em racismo ou a gente fala em intolerância, a gente já imagina na agressão. Uhum. Mas a retirada de direitos também é racismo. Né? A retirada de direitos também é intolerância. Então a gente precisa ver a partir desse princípio. Eu estou dentro dessa discussão do povo tradicional desde 98, 99, 2000. Eu participo do diálogo do Talher, que foi o primeiro para falar de segurança alimentar, posteriormente passou a ser chamado de Fome Zero. Eu ajudo a construir com nossos pares o diálogo da Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, com força de ministério, desde 2003. Posteriormente, as leis o decreto 10.000,
a Lei 10.000, o Decreto 6040, a Lei 11.000, e agora, atualmente, nessa gestão do presidente Lula, ao qual eu tenho um grande respeito pela história dele, é o Ministério da Igualdade Racial. Esse mecanismo ele é extremamente importante para que a gente tenha a somatória de quantas UTTs e de quantas agressões nossas unidades territoriais vêm sofrendo. Isso de uma forma registrada. Nós temos hoje a Ouvidoria Federal, que recebe as nossas denúncias, né? Eu estou com todo o passo a passo da ouvidoria. A ouvidoria recebe as nossas denúncias e nós temos órgãos que a gente começou a formalizá-los e há muito tempo que a gente vem lutando aqui no Estado e em outros estados. Eu faço parte do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A gente tem os núcleos que trabalham tanto dentro da OAB, né, que estão recebendo essas falas. Nós tínhamos a antiga CODIM, né, que também, de alguma forma, também recebia essas denúncias. Nós temos a COEPI aqui, que alguns órgãos não estão tão ativos o quanto nós esperávamos, né? Nós queríamos, de fato, que a governadora se debruçasse um pouco mais nessas discussões e nessas situações, porque o que nós queremos exatamente aqui no estado do Rio Grande do Norte é uma Secretaria de Igualdade Racial, tirar a COEPI de debaixo das asas da Secretaria da Sengide, porque a Sengide já tem sua pasta, seus compromissos. Nós precisamos de uma secretaria para lidar com os nossos povos, mas eu tenho o costume de dizer que ainda embate a questão da secretaria, porque discutir, aí me perdoa, vou falar de uma forma bem chula para que todo mundo entenda, falar de coisa de gay é assim que é usado. Preto, índio, não vou nem falar indígena, porque é assim que eles colocam, né? E macumbeiro, que é outro termo que eles também usam, é irrelevante, né? Então, a gente vem num debate, porque a gente precisa, sim, de uma secretaria, a gente precisa chamar, e a gente já vem debatendo, nós temos a ouvidoria que funciona dentro da Sengide, dentro dessas discussões, onde a gente faz as denúncias. Mas a gente sabe que há uma necessidade maior para se abordar o tema, porque nós temos ainda no século XXI ialorixás puxadas pelo cabelo de pessoas que usam farda e que invadem os terreiros para atirar nos tambores. A gente tem essas situações e terreiros que são vilipendiados, como nós tivemos vários terreiros em Pau dos Ferros, em Santa Cruz, no interior do estado, e aqui em Natal mesmo, que são vilipendiados e são invadidos por pessoas e até mesmo ameaçados. Nós temos terreiros que receberam coquetel Molotov, para você ter ideia. Então, é um assunto que precisa, sim, ser discutido, a segurança pública precisa ser chamado, a representação da segurança precisa estar, porque até um tempo desse nós temos babalorixás sendo presos na mala do carro do Camburão, porque estava deixando uma oferenda numa encruzilhada ou na beira do rio. A nossa situação é essa, nós conseguimos mudar um pouco ainda essa questão, mas é um assunto que ainda precisa ser discutido e a educação nas escolas é crucial. Sensacional. Babá, a gente abraça e difunde, né, sua perspectiva crítica, e é uma crítica com a qual eu concordo, né, e corroboro, né, e a partir do meu lugar, né, de fala, de professor da rede pública, de homem preto, né, que se movimenta de forma crítica na sociedade brasileira, eu venho fazendo, né, a minha parte, estimulando os meus a fazerem as suas partes a partir da educação, porque, como o senhor falou, é a educação que nos move, a educação que nos transforma, e é a partir da minha sala de aula que eu vou estimular a formação de novos cidadãos, de novos adultos que vão ocupar espaços sociais, políticos, jurídicos, educacionais, para promover a mudança e para que possamos viver, sim, em um mundo de igualdade, né? Um Brasil de igualdade. E se a gente não caminhar para esse mundo, esse Brasil de igualdade, caminhar fazendo, né? Nada vai acontecer, né? E estamos
lutando, né? Eu sempre falo que movimentando, se movimentando que se faz o movimento antirracista e é lutando que se luta, né? E hoje a nossa luta, ela vai por meio de estudo, ela vai por meio de argumentos, para que a gente possa se posicionar, né, de forma adequada e correta na sociedade. Eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Eu quero saber de você se houve dificuldade para você trazer a implementação da 10.000 lá na sua escola. Boa, excelente pergunta. Inclusive, eu fiz a live, né, que foi ao ar segunda-feira, que era para ir ao ar semana passada, no Corre-Corre não foi. Eu falei especificamente sobre isso, né? Eu não tive dificuldade de implementar, né, o projeto na escola, justamente porque existe a lei que pauta a implementação, e se alguém for contra, alguém não vai contra mim, vai contra a lei, né? E a gente articulou a partir também da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que prega a perspectiva de desenvolvimento de criticidade do estudante. Então, assim, como eu falei, a gente luta por meio de argumentos, né? A gente não teve nenhum empecilho por parte da gestão escolar, muito pelo contrário, a gestão apoiou, a coordenação apoiou, né? Todos os professores agiram, né? Atuaram, estão atuando, e também a gente não teve nenhum empecilho também por parte dos pais, né? Porque às vezes tem família que entende que a escola é uma extensão filosófica do seu ambiente familiar, quando não é, né? Pode até ter algum pai que se incomodou alguma coisa, mas ninguém foi lá falar comigo. Mas assim, eu já passei por esse processo, eu já fui, eu tive que desmontar uma sala na Semana da Cultura, porque eu estava falando de tradicionalidade, só que há anos, né? Assim, eu fui bater na delegacia, porque chegou uma mãe que chamou patrulha, foi um barraco. Então, assim, lá a gente não teve isso, né? Eu não sei quando a gente começar a expandir, porque, assim, o projeto Baobá, quando eu criei, ele não foi para ser um projeto pedagógico da Escola Estadual Francisco Camilo de Souza, não. Foi a partir da Escola Estadual Francisco Camilo de Souza, que eu falo aqui mais uma vez, Babá, é a primeira escola do estado do Rio Grande do Norte a sistematizar a educação antirracista. Lá a gente não esperou chegar no dia 20 de novembro para fazer alguma coisa em alusão ao Dia da Consciência Negra, não. Eu quero visitar essa escola, tá? Eu já me deixo aqui à disposição para o senhor me dar informações. Eu quero ter a honra de visitar essa escola, eu quero ter a honra de parabenizar a essa diretoria e já aproveitando aqui, parabenizar o senhor, que isso sim é o que eu vejo como um irmão de fato, e aí eu digo irmão porque a sua fé ela não atrapalha na sua responsabilidade, pelo contrário, ela lhe dá força, porque você implanta aquilo que você aprendeu vinda de Deus, que é a irmandade, que é o respeito e que é essa quebra do preconceito. Né? Então, eu já lhe parabenizo aqui e também leve os meus préstimos e os meus respeitos à escola que abraçou, e eu quero esses dados, porque eu estou conselheiro de igualdade racial, eu estou conselheiro e eu estou também em outras cadeiras ligadas ao Estado, que eu preciso tomar essa escola como espelho para as outras. E a partir desse princípio, desse projeto, para que a gente possa chamar, quem sabe até a governadora, para que a gente sente e a gente chame os secretários de educação para que a gente possa dialogar sobre esse assunto, implementando, sim, a 10.000. E aí, tendo essa escola como espelho. Então, parabéns. Obrigado. Sinto-me lisonjeado, né? Ouvir, né, isso do senhor. E a gente está aí justamente para a luta. Tá? Já me deixa à disposição. Já está convidadíssimo. Vamos só articular essa agenda aí para poder fazer uma visita lá, que inclusive um projeto que eu desenvolvo, né, também chamado Café com Prosa. O que é o Café com Prosa? Eu sempre convido agentes externos da comunidade escolar para estar indo na escola e trocando a ideia com os estudantes a partir de suas perspectivas filosóficas, profissionais, né, sociais. Então, eles começam a perceber, assim, o que eles aprendem na escola e como é articulado lá fora. E vamos ver aí a possibilidade de casar essa agenda para o senhor lá conhecer a escola, que é maravilhosa, os alunos são show de bola também, a gestão e coordenação
todo mundo muito, muito, muito legal. E já, convite já está feito. Já está aceito também. Agora a gente só vai casar as agendas. Não dizer que já está aceito, né? Só precisamos organizar essas datas. Casar a agenda. E, Babá, estamos chegando ao final da nossa trocação de ideia. E eu gostaria que o senhor deixasse aqui, sim, algumas orientações para que nós possamos construir e viver um Brasil de harmonia, né? Entre as pessoas que compõem a nossa linda nação. Veja bem, mais uma vez eu quero agradecer ao espaço, a todos aqueles que nos ouviram, que nos assistiram, né, e que estão aqui ainda acompanhando, né, compartilhem, divulguem, falem com o outro, a importância de discutir esse assunto, a importância de levar esse assunto. Não aponte as pessoas se você não conhece a realidade delas. Se você não vive a tradicionalidade delas, é muito fácil você apontar o outro e você discutir com o outro o seu pensamento e a sua forma de viver, querendo, obrigando ele a seguir o seu caminho. Né? Caminho, a gente que é um povo de tradição, a gente diz que o caminho o Olodumare determina. Eu acredito que nós temos os verdadeiros evangélicos cristãos, nós temos os verdadeiros católicos, nós temos os verdadeiros espíritas, nós temos os verdadeiros espiritualistas. Se você faz de coração, você respeita o outro. Não importa a vida do outro, o que o outro segue, para que você esteja dentro desse ciclo de uma forma positiva. Respeite o outro, procure entender antes de julgar. A questão do respeito, a gente traz muita questão do respeito. Eu acho que a educação, o princípio de toda a nossa existência chama-se respeito. Se você respeitar o outro, a fé do outro, o amor do outro, o outro não é obrigado a amar dentro da caixinha que você criou para ele amar. Ele pode amar quem ele quiser, quem o coração dele despertar, ele pode professar o que ele quiser. Respeite o outro. Então, a minha mensagem final aqui é o respeito e gratidão. E para que você tenha uma vida melhor, tenha paciência. Ensinamentos. Babá, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo seu compartilhamento, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? Expandindo a nossa consciência. E eu saio dessa live assim, engrandecido, né? Tão grande que eu tô cheio de vontade de compartilhar. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. Gratidão. E minha bênção a todos, a todas e a todos. E a bênção a você também, pela sua tradicionalidade e a sua ancestralidade, que meu Pai também lhe abençoe. Amém. O nosso Pai nos abençoe. Amém. Babá. Amém. Saravá, aleluia, tudo de bom. Um forte abraço. Valeu. E essa foi a live sinistra de hoje, sensacional, com o Babá Cláudio. Babá Cláudio, fica aí que eu vou falar contigo daqui a pouco. Babá Cláudio veio e abrilhantou o nosso momento, expandiu a nossa consciência. E lembrando a você que essa live foi um oferecimento da Gutierrez, a melhor pizza de Parnamirim, Barber House, a sua, minha, nossa barbearia. E Ótica Xamã, cuidando do seu olhar. Gente, você que nos assistiu até aqui, tá? Deixe o seu like, curta o nosso canal, siga-nos, pega essa live aí e compartilhe com os seus amigos, tá? Qualquer dúvida, qualquer outra coisa que você queira falar com a gente, ó, nosso Instagram tá aqui, @tio_cris, o Instagram do Babá tá aqui, se quiser falar com ele também, tá bom? E é isso aí. Muito obrigado por ter estado conosco até aqui, abrilhantado, né, o nosso momento também para você, tá certo? E sendo uma live feita por você e para você, é mais do que justo a gente te agradecer, né? Então, muito obrigado pela sua moral. Valeu! Um forte abraço
e tchau!